E aí, galerinha, beleza? Tranquilo, sossegado? Bom, vamos lá? Agora a gente vai trabalhar com a parte ambiental aí, muito bacana. Vamos falar sobre um dos critérios mais importantes. Essa aula é super bacana, super importante para várias questões aí, beleza? A gente vai trabalhar com petróleo, beleza? Então, nós temos que lembrar de alguma coisa, o pessoal da geografia talvez até possa depois comentar alguma coisa, talvez até vou forçar um pouco a amizade com eles lá, pedir algumas informações sobre o tipo de solo que pode ser caracterizado a exploração do petróleo, né? São rochas sedimentares, né? A composição, quais são as estruturações, enfim, várias especificações aí. Então o petróleo, que você já conhece, a gente já conversa, né, e já ouviu falar, aquele óleo, né, geralmente é escuro, mas tem várias tonalidades diferentes aqui, não é só preto, né, tem marrom, mais claro, mais escuro, o preto, tá? Então são vários tipos de composições que nós vamos ter que dar uma olhadinha aí. Beleza? Mas é bem tranquilo, bem sério. É mais teórico, não tem agora a parte matemática, né? Então fica mais tranquilo de você estudar, né? Fazer as suas anotações, buscar mais alguma coisinha na internet, enfim, né? Ver, associar com a geografia, talvez com a biologia também, que é a decomposição de matéria orgânica, enfim, várias estruturações podem ser abordadas aqui. Beleza? Eu vou dar a definição clássica e depois a gente faz a abertura, porque daí, nessas aulas sequenciais aí, eu vou falar tudo sobre as questões ambientais agora. Chuva ácida, efeito estufa, alteração do meio, solo, terra, ar, enfim, várias estruturações aí. Legal? Beleza? Então, olha só, o que nós temos que saber, primeiramente, é a denominação. Então, a etimologia da palavra petróleo significa óleo da pedra, na realidade. Mas pedra tem óleo? Sim, por isso que eu falei para vocês, a rocha ela é sedimentar, certo? Então, existe poros, vamos dizer assim, e o óleo fica ali dentro, por isso óleo de pedra, petróleo. Beleza? Então, essa é uma denominação, e daí as propriedades você já conhece, né? Por exemplo, lá, tenta associar, isso que é bacana dentro da química e da associação com o teu dia a dia. Né? Você já ouviu falar algum dia sobre um vazamento de petróleo? Certeza. No mar, no rio, na terra, sei lá. O que acontece? Ele se mistura com a água? Não, né? Então, quer dizer que a água é polar, o petróleo é apolar. Beleza? Só que o que é petróleo na realidade? É aí que nós temos que trabalhar, né? O estado físico, como eu falei para vocês, né? Ele é viscoso e tem uma coloração escura, na maioria dos casos. A ocorrência, ó, é encontrada em poros de rochas, em terra firme ou sobre o mar. Constituição, aí que vem o caso, ó. É constituído fundamentalmente por hidrocarbonetos. O nosso querido HC, lembram? Numas aulas de polaridade, as forças intermoleculares, né, as propriedades dos compostos químicos, orgânicos e inorgânicos. Eu vou voltar a falar, mas lá para frente, em Química 2 provavelmente. Então, os hidrocarbonetos, que são misturas que só tem carbono e hidrogênio, mas eu tenho outros lá dentro. Quem, por exemplo, metais, fósforo, nitrogênio e assim por diante. Fundamentalmente, não é só hidrocarbonetos. Esse é um erro grosseiro, que muitas vezes, o petróleo é formado só por hidrocarbonetos. É falso, certo? Principalmente por hidrocarbonetos, verdadeiro, tá? Então, tem outros materiais, porque, né, a decomposição, por exemplo, se você um dia morrer, espero que daqui bons, longos anos, certo? Você, sob pressão e temperatura, você vai se decompor, formando petróleo. Milhões de anos, óbvio, tá ok? Por isso que, né, o petróleo é infinito ou finito? Ele é finito, né? Mas isso a gente não sabe quanto de petróleo existe no planeta. Por quê? Na minha época de estudante, professor, há mais 20 anos, isso não vai existir mais petróleo. Eu já passei de mais de 20 anos da escola, tá? Consequentemente, ainda tem petróleo por mais 80 anos. Então, quer dizer, cada vez se descobre mais aí, né, pré-sal, outras bacias, né, a Arábia Saudita, que é campeão aí de exploração, então tem várias situações. Aí já pode entrar na geografia novamente, na história, né, o boom de quando que começou a utilização do petróleo, né, a Revolução Industrial e assim por diante. Então, são situações que a gente pode ir, né,
escalando aí certas situações para poder efetivar todo o nosso conteúdo aí, abordar principalmente os fatores mais importantes. Legal? Então, essa seria a nossa primeira denominação. Tudo bem? Tranquilo? Então, a formação do petróleo, ela se deu por milhares de anos, a decomposição de matéria orgânica em determinadas condições de pressão e temperatura. Beleza? Agora, a característica da extração em terra, por exemplo, né, que a Petrobras, né, indiferente do que a gente vai falar, escândalo ou não, certo? Tem gente que defende, tem gente que não defende. Não estou aqui para falar de política, por isso que o pessoal da química não se nem intromete muito, né? O pessoal da história sofre um pouco, porque daí às vezes se dá a sua opinião e tem gente que não gosta, aqui a gente não pode dar opinião nenhuma, porque a gente nem sabe o que está falando, certo? Se Petrobras é pau, né? Lula, Dilma, Temer, né? Serra, sei lá quem, tudo mais aí. Para nós, tudo é lado. Tanto é que às vezes a gente, né, nas escolas aí, eles fazem debates sobre aí, quem que eles procuram ajuda? Professor de química, física? Jamais. Né? Professor de história, professor de filosofia, né? Daí eles têm a sua opinião. Mas hoje em dia, como eu tenho tanto mimimi, certo? Se você dá a sua opinião, tem gente que não gosta, né? É a educação, né? Lógico, tem professor também que extrapola, né? Não vamos só colocar o lado do aluno também. Eu gosto de falar francamente, se está errado, mas pode estar errado dos dois lados. Então a gente tem que saber ponderar isso aqui. Não é o nosso caso. Mas é uma questão de se pensar, né? Que às vezes muito na filosofia, na sociologia, a gente dá a nossa opinião, mas não percebe o outro lado. E às vezes a gente até está errando de turrão que é e não tenta aceitar a verdadeira expressão daquela realidade. Beleza? Então, a gente tem que também saber ponderar as coisas, né? Ainda na vida a gente tem que saber com glamour fazer isso. Beleza? Então, não é só ter aquela opinião efetiva. Nossa, como eu estou viajando agora, né? Por isso que essa aula aí é bacana. A gente consegue buscar vários links aí. Tudo bem? Então, a Petrobras, por mais dos escândalos que tem aí, ela é pioneira. E ela detém de toda a tecnologia de extração em profundidade. Certo? Não existe nenhuma empresa no planeta que consegue extrair mais petróleo de profundidade do que a Petrobras. Beleza? A Arábia Saudita, essas coisas é mais terra. Beleza? Mas de profundidade, Petrobras é a top. Beleza? E que detém de toda a tecnologia, patentes e tudo mais. Beleza? É uma potência gigante, né? Fora os, né, eu penso assim, quanto de dinheiro que foi roubado, imagine isso aplicado nessa potência. Certo? Então seria, acho que uma das maiores empresas do planeta também. Beleza? Mas vamos deixar isso de lado, vamos focar aqui no nosso tópico, que é o petróleo. Legal? Beleza? Então ali, ó, existe solo, cascalho, rochas impermeáveis, aí tem o gás, né, gás natural e o petróleo que está lá no fundo. Beleza? Isso é um desenho assim bem expressivo. Como está escrito gás aqui, que fique bem claro, às vezes você já viu também, e acredito que sim, o cara vai perfurando, chegou aqui e começa a vazar gás. Mas às vezes eles nem percebem, né? Porque o gás é inodoro, não tem cheiro e tudo mais, beleza? Não tem cor e assim por diante. Aí quando ele perfura aqui, o que acontece? E começa, mas não deveria, né? Por que começa a jorrar petróleo lá nessas torres de extração? Porque tem o gás. E o gás está o quê? Sob pressão. Então, para onde que vai vazar o gás? Tem que vazar, só que ele parte e aí leva o petróleo junto. É a mesma coisa quando você abre um refrigerante quente. O gás vai levar o líquido para fora também da sua garrafinha. É igual. Só que tem um certo tempo, né? Aí você vê em filmes americanos, né? Aquele cavalete, trabalhando 24 horas por dia. O que ele está fazendo? Bombando ou água ou bombando ar. Para quê? Né? É um poço, certo? E do lado eles constroem uma tubulação paralela para injetar e fazer com que o petróleo novamente, né, seja extraído dessa profundidade aí X. Beleza? Então, essa seria a primeira denominação. Ah, vamos dizer assim, e quando tem esse jorrar aí, os caras já sabem que tem gás também. E daí eles fazem a canalização desse gás, que é o gás natural. Beleza? Aí você pode fazer destilação, que a gente vai entrar nesse detalhe também. Tudo bem? Então, do petróleo, do poço vai para a refinaria.
E da refinaria, você já sabe a destilação fracionada, que nós vimos lá nas primeiras aulas de Química 2, beleza? Destilação fracionada. Por que fracionada? Porque as substâncias extraídas, elas têm pequena diferença na temperatura de ebulição. Beleza? Sai os de menores temperatura de ebulição primeiro e, por último, os de maiores temperatura de ebulição. Só que os primeiros são as moléculas menores, os últimos são as moléculas maiores. Lembram que nós já vimos isso em propriedades dos compostos inorgânicos e orgânicos, certo? A massa molar interfere na temperatura de ebulição? Yes, bebê! O de menor massa, menor temperatura de ebulição. Então, quando se aquece esse petróleo, a fração gasosa é a primeira que sai. A asfáltica, o piche, é a que tem a maior massa, a maior cadeia, consequentemente vai ter lá no final sendo extraído. Legal? Beleza, né? Algumas denominações aqui, ó, só para ter uma ideia, né? A tecnologia do fundo do mar. Aí isso aí é só para ilustrar um pouco a nossa aula. Tem várias expressões importantes aqui, né? Até poderia colocar, eu estava agora recentemente andando nas ilhas aí, nos mares de Paranaguá, aqui em Curitiba, do ladinho aqui, certo? Uma cidade próxima, no litoral, onde que tinha um barco petroleiro sendo construído. Cara, gigante. Nosso barquinho era isso aqui, ó, perante a dimensão daquilo lá. Cara, é uma coisa absurda de grande. E cheia de tubulação para cá, tubulação para lá. Cara, é fantástico, ó, arrepia. Quem gosta sabe do que eu estou falando, certo? Então, é uma tecnologia muito de ponta, muito mesmo. E, né, construção de um navio desse são milhões e milhões e milhões de dólares, certo? Então, tem que ter todo um princípio. Lógico, se uma coisa aquilo explodir ou afundar, olha quanto dinheiro está indo embora. Beleza? Então, essa é uma maneira bem bacana. Então, você tem as plataformas que podem ser fixas, flutuantes, via navio, né? Via corda que vai fixando no fundo do mar, né? Enfim, tem vários modelos aí. Não vamos entrar em detalhe porque isso não é necessário para as suas provas aí. Para quem for um dia técnico em petróleo, alguma coisa, aí você vai ter toda essa noção bem interessante. Beleza? Então, além de tudo, tem a extração, tubulações e assim por diante. Legal? Então, o petróleo, de modo geral, é uma mistura de hidrocarbonetos. Você vai ter uma destilação fracionada e dessas frações você vai obter N possibilidades. Por isso que a química orgânica é uma química muito flexível, certo? Aqui nós temos as destilações, a que eu acabei de falar para vocês. Né, a coluna de destilação, nós temos os pratos, as frações, onde que as moléculas vão condensando e vão ser extraídas, certo? Então, o primeiro é o gás, ó, temperatura, né, muito baixa, em torno de 40 graus Celsius, tá? Está do lado esquerdo aí da nossa torre. Aí, 4 carbonos, é o número de carbonos ali, ó. Então, o número de carbonos está aumentando, ó. Aumenta o carbono, só que também aumenta a temperatura de ebulição, ó. 600 para 40, né, muito maior. Então, a primeira fração é gasosa, certo? Daí vem a nafta, gasolina, querosene, óleos lubrificantes, alcatrão, e aqui você tem também no alcatrão saindo quem? O asfalto. Beleza? Então, essas são algumas possibilidades aqui. Professor, tem que dar uma decorada nessa sequência aí? É bacana, tá? Gás, gasolina, querosene, óleos e asfalto. Essa seria uma sequência bem geral. Seria bem legal você saber essa sequência. Vou repetir. Gás, gasolina, querosene, óleos, asfalto. Beleza? Essa seria uma logística mais geral. Legal? Aumenta o número de carbonos, aumenta a temperatura de ebulição. Beleza? Aqui, ó. Esse petróleo refinado, muitas vezes, ele vai para a indústria petroquímica, certo? E da indústria petroquímica, como eu falei para vocês, é uma das indústrias mais flexível possível. Olha quantos subprodutos eu posso obter numa indústria petroquímica. Do petróleo, eu posso obter, olha quantas substâncias diferentes. Borracha, plástico, essência para perfumes, colas, medicamentos, explosivos, inseticidas
e aí vai. Corantes, cara, é uma indústria extremamente saudável. Olha como o petróleo é importante. Aí o aluno pode me perguntar, mas professor, e quando acabar o petróleo? Aí nós vamos ter que dar um jeito de produzir isso a partir de outros fins. Talvez mais caros ou talvez até mais baratos, porque a indústria petroquímica é uma potência. É que nem a indústria farmacêutica, é uma potência, certo? A gente até se pergunta, pô, será que não já descobriram um medicamento que cura X doença? Só que eles não liberam, eles vão liberando em doses homeopáticas. Para quê? Para faturar. É uma das indústrias que mais fatura, a indústria petroquímica e a farmacêutica. Elas correm ali, ó, juntinhas, beleza? Então, talvez tenha o medicamento X, mas eles não vão, que nem a AIDS. Ah, tinha o medicamento X, dava o medicamento Y, opa, já deu, agora tem o coquetel. Aí a pessoa consegue se manter viva por longos e longos anos, né, soro positivo, mas com esse medicamento, esse kit aí de medicamentos que a indústria farmacêutica vai, né, desenvolvendo ao longo dos anos, beleza? Aí nós estamos procurando para o câncer, para outros tipos de doenças, né, enfim, vários mecanismos aí que a gente pode descobrir, ok? Uma das características importantes dentro da petroquímica é o cracking, certo? Cracking significa quebra, beleza? Então, não é o cracking que a gente está acostumado lá a descobrir o pessoal da biologia, falar da dependência e tudo mais, certo? Porque, na realidade, o petróleo, a destilação do petróleo, muitas vezes você não vai obter aquela fração desejada. Por exemplo, o petróleo do Brasil, talvez não tenha tanta destilação para a gasolina, beleza? Só que se vê a nossa frota, qual que é a nossa frota de combustível? Álcool, gasolina, diesel para os caminhões, né? Mas carro, automóvel. Geralmente é gasolina ou é álcool, ou GNV agora, bastante aplicado aí, os kits de GNV e tudo mais. Só que a nossa fração não tem, então o que nós temos que fazer? Quebrar moléculas maiores para formar moléculas menores, que é a gasolina, por exemplo. Eu pego lá um óleo diesel que tem muito, e nós não usamos muito óleo diesel para carro, mas a gente tem uma frota bem plausível. Então a gente quebra a molécula de óleos pesados, por exemplo, e forma frações menores, incluindo a gasolina. Certo? Então, essa é uma característica importante. Então, ó, a gasolina representa 7 e 15% do óleo bruto, só que nós precisamos de mais. Então, nós vamos pegar uma molécula maior, vamos quebrar elas em moléculas menores, e aqui nós temos a gasolina, ó. C8H18 é o octano, tudo bem? Então, o cracking significa quebra por aquecimento de hidrocarbonetos maiores, como querosene, óleos lubrificantes, em cadeias menores, por exemplo, a gasolina, né, o eteno, que é usado para fazer plástico depois, na polimerização, e assim vai. Certo? Beleza? A gasolina, dentro do motor, existe o tal do índice de octanagem, certo? Que é uma escala para medir a qualidade, tudo bem? Então aqui nós temos o principal, que é o isooctano, é o que dá a melhor octanagem à gasolina, certo? E geralmente ela tem um fator de octanagem de, sei lá, 80%, 90%. Então é uma mistura de isooctano com N-heptano. Essa mistura 80%, 90% é a melhor ou o melhor índice de octanagem. O que é octanagem? É a resistência à compressão do motor. É a explosão, no caso, certo? Então, essa explosão é medida pelo isoctano, certo? Em termos de 80%. Você pode aumentar, pode diminuir. Aí o teu motor vai ter maior potência ou menor potência, vamos dizer assim, ok? Então, é só para mostrar para vocês a característica do isooctano. É ele que você tem que memorizar na octanagem. Legal? Por isso, octanagem. Tudo bem? Aqui, né, como eu falei para vocês, as principais, né, características aí, a Arábia Saudita é o maior produtor do mundo e o Japão importa 100% do seu petróleo. Petrobras, ó, é a 14ª no ranking das maiores do mundo, isso há algum tempo atrás, agora talvez seja um pouco diferente. A 9ª em capacidade de refil, a 8ª em lucro líquido, será? E a 1ª em extração de águas profundas, aquilo que eu havia comentado com vocês, tá ok? A hulha, que é o carvão mineral, certo? Existe o carvão mineral e o carvão vegetal, certo? O carvão mineral, o próprio nome é um minério, é uma rocha. E aí você, por aquecimento, você pode obter a fração gasosa, a líquida e a sólida.
Beleza? A gasosa a gente chama de gás de rua, que é uma mistura de hidrogênio, metano, CO, entre outros. A fração líquida, águas amoniacais e o alcatrão de hulha, certo? Esse eu queria que vocês destacassem aqui, ó. Principalmente produção dos compostos aromáticos, certo? O alcatrão de hulha. E compostos aromáticos são extremamente tóxicos, cancerígenos. Anote isso no seu material. E as águas amoniacais é que vão produzir principalmente os fertilizantes. E a fase sólida, o coque, que é o carvão, que é o C, certo? Então, quando falar carvão, é o carbono na fase sólida, que é usado aonde? Na siderurgia para formar o aço, ou produzir o aço. O carvão mineral, certo? E o carvão vegetal, que vem da madeira. Também tem o gás de hulha, mesma coisa. O gás, né, a fração líquida, que é agora, né, a característica do composto, principalmente o alcatrão da madeira também, certo? Mas o mais importante da fração, né, petróleo, a hulha, né, o carvão vegetal, é a característica da fase sólida, que é usada para o churrasco e em certas qualidades de aço também. Esse eu queria que vocês dessem uma destacada, que é o mais importante. Combustão, isso é extremamente importante, a gente já desfilou em algumas questões essa denominação de combustão. Existe a combustão completa e existe a combustão incompleta, beleza? Só que a combustão que passa para o ensino médio é uma combustão geral, generalizada. Porque quando se faz a queima, entra tudo. Por exemplo, tem a emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfetos, certo? Sulfatos, e aí vai, certo? Óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio. Só que isso não é demonstrado, porque o que me interessa é a combustão geral, que eu vou mostrar para vocês, ó. A combustão pode ser completa, isso que eu estou falando só dos hidrocarbonetos, tá? Depois a gente vai extrapolar para os álcoois, né, que é bastante importante, os ésteres, que é a formação do biodiesel, e aí vai. Então, a combustão completa gera CO2 e água, de um hidrocarboneto. Por que CO2 e água? Porque tem carbono e hidrogênio, certo? Se você queimar hidrogênio, por exemplo, que é um combustível do futuro, ele só vai formar a água, que a gente até resolveu algumas questões. Se você queimar o carvão, que é o coque, você mais O2 vai produzir o quê? O CO2. Então, para produzir CO2 e água, a substância que entra em combustão, ela tem que ter obrigatoriamente em sua composição o hidrogênio e o oxigênio. E se não tiver titizinho, então não sei o que vai formar. Daí vai depender da sua composição. A combustão incompleta pode gerar CO e água e C e água. Só que o que eu vou colocar para vocês é isso aqui, ó. Da combustão completa para a combustão incompleta, você diminui o coeficiente do O2. Querem ver, ó? Vamos queimar CH4, que é o metano, mais O2. Se a queima for completa, ele gera CO2 e água. Vamos balancear? Vamos, ó. Um carbono, certo? 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Oxigênios, 2 mais 2, 4, certo? Então, na frente do oxigênio, eu vou colocar 2, ó. Então, eu preciso, para cada 1 mol de metano, 2 mols de oxigênio gasoso, para que a minha queima seja completa. Agora, se você pegar o CH4 e reagir com oxigênio e formar o monóxido de carbono, certo? Mais a água, olha a quantidade que vai dar, ó. Um carbono, 4, 4, certo? Agora eu tenho 1 com mais 2, vai dar 3. Então, aqui você vai ter que colocar o quê? 3 sobre 2. Só que 3 sobre 2 é 1,5. Então, antes eu tinha 2, agora eu tenho 1,5. Então, diminuiu o coeficiente do oxigênio. E se você queimar o CH4 mais O2 e formar o C mais a água, esse C também a gente chama de fuligem. Ó, um carbono, 4, 2. Aí eu tenho 2 oxigênios só, então aqui eu vou colocar 1. Então, 1 oxigênio diminuiu mais ainda a entrada de oxigênio. Então, essa seria a logística para a combustão. Geralmente, a completa
é a mais cobrada. Beleza? Aqui eu tenho algumas questões para vocês aqui, ó. A destilação da fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea que apresenta diferentes pontos de ebulição. Nenhuma novidade. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes de menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Nenhuma novidade. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto. Nenhuma novidade. Como está representado na figura. Então tá aqui, ó. Petróleo, está saindo o 1, o 2. Então aqui é o de menor massa, o de menor temperatura de ebulição. Aqui o de maior massa, certo? E o de maior temperatura de ebulição. Aqui mais ou menos no 3 e um pouquinho maior no 4. Beleza? Então, o 3 e o 4 fica entre o 2 e o 1. Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, o 1 só pode ser o quê? O de maior massa. Quem é que tem a maior massa? Gás de cozinha, que é o C4H10 principalmente? Não, não. Asfalto, certo? Gasolina, intermediário. Então, ficamos entre esses caras aí. 2, né? Letra C e letra D. Agora, quem que vai sair no 2? O de menor massa. Quem que tem menor massa? Gás de cozinha ou a gasolina? O gás de cozinha. Então, letra C. Tá vendo, ó? Interpretação. Não tem conta, não tem nada. É saber a característica da destilação fracionada do petróleo. Legal? Outra questão. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso, e são processadas e empregadas de diversas formas. Por meio de um processo de destilação seca, o combustível U1 dá origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço e alumínio. Opa, quem que eu falei que dá a utilização de produção de aço? É o carvão, é o coque, certo? O combustível 2 é utilizado como veículo, né? Combustível veicular, em usos domésticos, na geração de energia elétrica e também como matéria de processos químicos industriais. O 3 é obtido por processo de destilação fracionada ou por reação química e é usado como combustível veicular. Os combustíveis de origem fóssil 1, 2 e 3 são correta e respectivamente. Então vamos lá, ó. Quem que está no coque? Só pode ser o carvão, certo? Tá aqui, ó, carvão, gás natural, gás natural, gás natural. Beleza? Aí ele está falando assim, ó. O 2 é utilizado como combustível veicular em usos domésticos, na geração de energia elétrica e também matéria-prima para processos industriais. Vamos ver de quem que eu estou falando? Ou eu estou falando do gás natural, ou eu estou falando da gasolina. Certo? E o último que ele está falando é obtido pela destilação ou por reação química. Qual era o processo que era obtido para a reação química que tinha a quebra da molécula ainda? O cracking, certo? Então, consequentemente, eu só posso obter o quê? A gasolina, não o gás natural. Certo? O gás natural é o CH4. Então, a resposta correta só pode ser quem? A letra B. Beleza? Então, você tem que jogar com os fatores aí para determinar cada uma dessas características ali. Legal? Beleza? Então, vocês viram que eu falei tudo sobre petróleo, quer dizer, tudo não, né? Grande parte essencial que vocês precisam saber. Agora, vocês têm que fazer uma ponte com a geografia para saber as rochas sedimentares, a sua composição, a sua localidade, enfim, algumas estruturações. Um pouco com a biologia, que é a decomposição da matéria orgânica. Beleza? Mas eu vou voltar a falar para vocês sobre petróleo, porque a gente vai falar sobre agora a poluição. Né? Um grande fator que aumentou drasticamente após a Revolução Industrial foi a utilização do combustível fóssil e aí teve o grande boom do CO2.
aí teve um grande aumento e as consequências que nós estamos sentindo e a gente vai discutir um pouco. E daí eu vou chamar o pessoal da geografia, o pessoal da biologia, da história, enfim, algumas características aí. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.